a graça e a misericórdia de Deus seja contigo no amanhecer dessa quarta-feira, aonde a misericórdia de Deus nos visitou mais uma vez e nós conseguimos amanhecer com saúde, começar o dia com saúde e tendo isto no nosso coração de que grandes coisas pode o Senhor fazer por nós hoje, se abrirmos o nosso coração para Ele e entregarmos nossa vida, o nosso dia nas suas mãos. Comece o seu dia orando, comece o seu dia colocando Deus em primeiro lugar e as demais coisas Ele acrescentará. Quero lhe convidar nesse instante para lermos uma passagem bíblica no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Uma passagem extremamente conhecida, muito bem lembrada aí por vários e vários cristãos. É uma das passagens mais importantes do Velho Testamento, que é falando sobre o nosso Messias. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quantas coisas quantos atributos aqui neste único versículo estão sendo relacionados à figura do Messias e mostrando o que ele seria para nós na sua primeira vinda, né? Nós, os seres humanos, na sua primeira vinda, o que era realmente esse menino. E é interessante ver como que a sociedade religiosa daquele dia, tendo esta profecia nas mãos, não atentou para o cumprimento da mesma. O Messias veio, nosso Senhor e Salvador veio, passou por esta terra e eles, em vez de recebê-lo, de crer na sua mensagem, eles o rejeitaram. E a Bíblia diz para nós que você pode olhar para essas coisas e ver que esses quadros da Bíblia eles vão se repetindo. Se fizeram isso na sua primeira vinda, farão novamente agora em sua segunda vinda uma total rejeição da palavra. Se Deus na sua primeira vinda enviou um profeta, e este profeta preparou ali, vamos dizer assim, o ambiente para a introdução deste Messias, né? Ele foi um precursor da primeira vinda, preparou ali as pessoas, o caminho para a chegada deste Messias. Vemos que assim será também na segunda vinda de Cristo, onde Malaquias capítulo 4 diz que há uma manifestação de Elias para suceder nesses dias, e esta mensagem que esta manifestação de Elias traz é uma mensagem que também prepara para a segunda vinda de Cristo. Então, nós vamos ver um pouquinho disso. O irmão Brana falou sobre este assunto na mensagem O Mundo Caindo em Pedaços. Dia 16 de dezembro de 1962 foi a data que ele pregou esta mensagem. E ele diz assim: eles clamam por um Messias aqui no tempo de Natal, que estava ali próximo, né, da época de Natal. E o que conseguiram? Eles o queriam possuí-lo, queriam ter o Messias. O mundo hoje quer ter o Messias, quer possuí-lo. Quer dizer assim: olha, que Senhor venha. Há muitas pessoas que pedem por isso, que clamam, que esperam por isso, mas aí entra então isto daqui. A igreja quer possuí-lo, mas olha o que Deus deu a eles. Eles queriam lá na primeira vinda um gênio militar, um homem totalmente diferente do que Deus estava lhes dando ali. Olha, a escritura de Isaías diz: era um menino se nos deu, está aqui, olha, ele é assim, ele é príncipe da paz, ele é pai da eternidade, ele é conselheiro, ele é Deus forte. Mas não era isso que eles queriam. Eles queriam um gênio militar, queriam um gênio científico, mas Deus deu a eles um cordeiro, um bebê. Ah, que contraste foi aquilo para a mente religiosa daquele dia. Que contraste! Vocês pensam que eles aceitaram aquela criança chorando? Da onde esse menino veio? De uma manjedoura. Eu não consigo crer
no Messias vindo de uma manjedoura. Eles tinham nas mãos pergaminhos, tinham nas mãos a lei e os profetas e falharam em ver, assim nitidamente falharam em ver que aquele menino que aos 12 anos estava no templo, ensinando a eles, calando a todos eles falharam em ver que ali, diante deles, na figura daquela criança, estava este Deus forte, este conselheiro, este Pai da eternidade ali diante deles, e eles não viram. Mas eles não conseguiram aceitar aquela criança chorando, mas era o que precisavam. Deus te dá de acordo com as tuas necessidades. Não te dá o que você quer, mas dá o que você necessita naquele momento. Para cada fase da nossa vida, Deus está abordando a mim e a você de uma maneira diferente, sem sair da Bíblia, sem anular aquilo que Ele já deixou escrito para nós, mas Ele compreende a tua necessidade. Ele sabe o que você precisa para aquele momento. Você crê nisto? Deus te dá de acordo com as tuas necessidades. Certamente foi-lhes dado um bebê e estavam querendo um general, porém tiveram um bebê manso e humilde. Todavia Deus conhecia suas necessidades. Se Deus enviou o Messias, ele tem que ser exatamente palavra por palavra da Bíblia. Tinha que cumprir tudo o que a Bíblia diz que o Messias faria. Quando você analisa a fundo, você vê que cada profecia relacionada à primeira vinda de Cristo, ele as cumpriu por completo. Se você toma um registro, por exemplo, de São Mateus, capítulos 1, 2, 3, você vai encontrar por muitas e muitas vezes Mateus escrevendo e dizendo: olhe, isso foi para que cumprisse a profecia do profeta tal, isso fosse para que se cumprisse, isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras assim, assim. E ele começa a fazer ali uma pequena correlação dos fatos e você vai vendo que isso segue em toda a vida de Cristo. Ele tratou de cumprir cada profecia que envolvia a sua primeira vinda, ele cumpriu. Se Deus enviou, então ele tem que cumprir palavra por palavra, exatamente o que foi da primeira vez. O clamor do mundo, quando vemos os políticos e tudo mais colocando fora a própria vida da igreja, e clamamos, e Deus nos enviou, e então rejeitamos. É certo, nós o queríamos. O mundo quer Cristo vivendo entre nós. O mundo quer Cristo hoje no coração deles, na vida deles, mas eles estão rejeitando a Cristo. Não, se não estivesse de acordo com as nossas crenças denominacionais, não poderíamos recebê-lo. É assim hoje. Quero um Cristo, mas quero um Cristo que faça o que eu quero. Quero um Cristo que apoie a minha igreja. Quero um Cristo que faça ou permita eu fazer tudo. Estamos hoje esperando que Cristo trate a nós como nós, muitas vezes, falando de seres humanos, estamos tratando nossos filhos, bengando nossos filhos, dando a eles tudo que eles querem, na hora que eles querem, do jeito que eles querem. É assim que muitos cristãos pensam que Deus também é com ele. Deus não denga seus filhos, Deus não está mimando seus filhos, muito pelo contrário. A Bíblia diz para mim e para você, no livro de Hebreus, capítulo 4, se não me falha a memória, que ele açoita e corrige a todos que ele toma por filho. Sê, pois, zeloso e arrepende. Ele não quer você no problema, no fracasso, no erro, não. Ele vai corrigir você para que você compreenda que você tem uma posição para tomar. Como cristão, há um papel para você exercer, há um papel para você cumprir isso. Então, esqueça isso, essa mentalidade de que Deus é bonzinho com você, que vai dengar você nos seus erros, passar um paninho na sua cabeça quando você falhar. Este não é o Deus da Bíblia. É o Deus de muitas teologias por aí, mas não é o Deus da Bíblia. Ele trata comigo e com você pela palavra. Ele não pode falhar a sua palavra. Se a sua palavra diz que há uma sentença, há um preço a se pagar pelas falhas que cometemos, não há nada que possa anular essas escrituras. Amém? Então vamos lá, vamos observar isso. Ele continua dizendo assim, olha, vocês
não veem o que é o verdadeiro Natal. O povo não quer. Não querem a maneira de Deus, a que Ele o envia. Não querem da maneira de Deus. Estão esperando por algo, mas não querem. Ele diz, agora, Deus o enviou para eles no dia em que estavam clamando. E não foi o envio que Deus fez para eles, mas não foi um gênio militar que veio, como o irmão Branda disse. Não foi um general com uma armadura posta, com uma espada sobrenatural, com uma lança, a qual ele poderia empunhar e fazer Roma e Grécia e os demais correrem em direção ao mar e afogá-los novamente, como ele fez lá atrás com Moisés. Um libertador enviado ali para salvar a uma nação. Eles esperavam isso, um grande guerreiro. Esperavam talvez que o céu se abrisse, ele descesse em uma carruagem, mas ele desce numa manjedoura. Olha que contradição, que contraste. Veja que Deus sempre está trabalhando desta maneira. Os maiores profetas da Bíblia são homens simples. São homens que não vieram do meio, praticamente, de um sistema religioso, não defendiam a bandeira de uma religião, mas estavam ali pela causa e somente pela causa de Deus. Ele disse, olha, ele não enviou a eles algo como isto, um general ali naqueles dias. Embora tivesse dito que o fez uma vez através de Moisés, mas era isto que precisavam naquele tempo. Mas ele enviou-lhes um Salvador e não quiseram. Lá no tempo de Moisés precisava de um homem do calibre como Moisés foi. Mas aqui necessitava de um cordeiro. Aqui necessitava-se de um Messias desta maneira como ele veio. Deus não erra nas suas escolhas, na maneira como ele se apresenta, na maneira como ele executa o seu plano de salvação. Nós falhamos em compreendê-lo, mas ele não falha em executar o seu plano de salvação. Pensaram que estavam a salvo, vê? E esta é a maneira com as igrejas hoje. Vê-se na época do Natal, todo esse falso esplendor de luzes do Natal e do Papai Noel, traços pagãos e coisas agrupando ambas, Igreja Católica e Protestante, simplesmente tão corruptas quanto podem ser. Juntando aquilo que há, vamos dizer assim, de pior dos dois lados, né? Os dois lados têm suas fraquezas, suas falhas, o lado protestante, o lado católico, e junta tudo isso e parece que está tudo tão bem, e as luzes parece que trazem uma sensação de harmonia, e por um pouco de tempo até mesmo cristãos esquecem qual é o propósito daquilo. Nós sabemos, como eu disse aqui, não há tempo de explicarmos muita coisa, mas temos esse entendimento hoje, esta revelação de que, na verdade, o dia 25 não é propriamente o dia do nascimento, é uma data criada ali, introduzida, colocada como se assim fosse, e traz para nós uma reflexão, sim, mas não cremos que este foi o dia exato do nascimento de Cristo. Mas há um respeito por aquilo. Há uma consideração ainda assim, é um dia propício para falarmos da vinda de Cristo, para falarmos do que Ele fez por nós, do que isso significa para nós, mas ainda assim muitos esquecem disso. Passa e ali virou um comércio, virou apenas um agrupamento de famílias, comelanças, bebidas, sabe, passando dos limites, terminando muitas vezes com famílias em desentendimento, brigando um com o outro e se afastando um do outro, quando na verdade éramos para meditar e pensar no grande presente que Deus deu para mim e para você, embrulhado ali naquela manjedoura. A vinda do Messias é um presente para a humanidade, esquecido, abandonado, jogado pelos cantos, mas há um povo. Vamos ver isso. Ele diz, olhe, Deus envia-lhes um Salvador. De que maneira? Ele está trazendo de volta a palavra, o Espírito Santo, o Messias de Deus, seu ungido para ungir a igreja e enviá-la de volta à palavra. Vocês pensam que querem isto? Não, Senhor. Eles não terão. Eles não querem isso, um Salvador. Não querem se comprometer, eles o rejeitarão exatamente como sempre o fizeram. Ele envia um Salvador, mas por que ele envia um Salvador? Ele quer derramar um pouco de algo aqui para te ajudar, tirar você da condição que você está,
afastar você do pecado, deste cigarro que você não consegue se libertar, desta bebida que continua atrapalhando sua vida, atrapalhando teu casamento, atrapalhando você com seus filhos. Oh, que dificuldade isso! Deus sabe o quanto isso é difícil, Ele quer te ajudar a sair dessa condição. Quer mudar a tua história, quer abrir para você as portas para uma vida aqui diferente. Sabe, onde você possa reclinar a tua cabeça à noite no seu travesseiro e dormir em paz, sem um sentimento de culpa. Ele quer ajudar você, Ele está abrindo um caminho para você. Então Ele diz, olha, há um povo predestinado que o receberá. Se a maioria rejeitou, há um povo. Eu creio que você faz parte desse povo. Você dá a sua atenção a esta mensagem, você dedica tempo para ler a sua Bíblia, para ler as suas mensagens, para ter o seu momento de oração, porque você faz parte deste povo que foi predestinado para receber, predestinado para dizer amém a essas verdades, predestinado para ficar com a palavra, para voltar aos princípios da Bíblia. Houve um quando ele veio pela primeira vez, haverá um quando ele vier pela segunda vez. Não importa o que a igreja do mundo pense a respeito disso, ele não o envia em vão. Alguém o receberá, alguém irá obtê-lo, e é tudo, mas não a igreja e o mundo político, ou o que quer que seja. Todavia, quando você clamar a Deus, clamar e Deus o enviar, saiba, alguém certamente vai recebê-lo. Quando estes áudios vão, as pregações aí na tua cidade, feita pelo teu pastor aí, quando isto sai e alcança o mundo e vai às pessoas, saiba, alguém ali vai receber estas palavras. Alguém na manhã desta quarta-feira recebendo isto, abrindo o seu coração para a palavra e dizendo, Deus, eu preciso disso, preciso ver estas verdades, preciso compreender isto melhor, e que Deus abra o teu entendimento, que você busque por mais e mais deste grande e maravilhoso Deus, deste Pai da eternidade, deste conselheiro, desse Deus forte. Deus deu um presente para o homem, embrulhado ali naquela manjedoura, e você precisa pegar isto agora, trazer isto para a tua casa, abrir esta Bíblia, pedir a Deus, como Tiago aconselha, peça sabedoria a Deus. Ele não joga no teu rosto, não lança no teu rosto, mas Ele te dá. Olha que gostoso isso. Deus te dá sabedoria para que você compreenda as Escrituras e veja que há uma mensagem preparando para a segunda vinda de Jesus. O mundo pode achar isso loucura, mas está aí na sua Bíblia. Leia, ore, busque do Senhor e você encontrará aí essas grandes verdades. Vamos orar, meus irmãos, querido Deus e amado Pai. Há muitas pessoas, Senhor, que acompanham esses trabalhos, talvez nunca entraram dentro de uma igreja, Senhor, e clamam e pedem ajuda, socorro, querem ser alcançados pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Senhor, e às vezes falta aquela força de conseguir ir a um culto, assistir, tomar sua posição novamente, mas que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os ajude, que onde eles estão, eles possam retornar aí às suas igrejas. Aqueles que ainda não conseguiram se batizar, que Deus coloque força, Senhor, coloque fé nesses corações, injete ânimo, Senhor, nessas almas, que elas consigam romper com isso que estão desprendendo e assim chegar à Tua presença e entregar suas vidas em Tuas mãos. Senhor, este é o nosso desejo, que aqueles que estão enfermos sejam alcançados, curados, libertos e transformados pelo Teu poder. É a minha oração, é o meu pedido, que todos estes lares que nos recebem nesta hora estejam nesse momento, Senhor, selados, protegidos contra este vírus, essas doenças, que a graça do Senhor Jesus seja sobre todos. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.